Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui para vocês a entrevista coletiva do Fernando Diniz. As imagens são do canal Fluminense Futebol Clube, link na descrição como créditos. Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tá feliz com a vitória do Mengão? Então, faz isso, deixa o like e inscreva-se. No final do vídeo a gente comenta o que vai dizer agora o Fernando Diniz. Vamos lá, simbora. E não tem como também já começar a projetar esse jogo contra a LDU na próxima quinta-feira. Obrigado. Primeiramente, boa noite. E eu acho que o time do primeiro tempo conseguiu fazer uma partida equilibrada, tendo as condições possíveis. O Flamengo mereceu, foi uma vitória justa. Eu acho que a arbitragem também hoje foi muito bem. Não interferiu em nada no jogo, muito bem mesmo, está de parabéns. E o nosso time no primeiro tempo conseguiu jogar de uma maneira equilibrada, subir na marcação todo mundo junto. A gente preparou esse time um dia só, que foi ontem, para jogar. Tentando, falando com a fisiologia e com os próprios jogadores, aqueles que tinham condições, pelo menos para iniciar, porque era um jogo para a gente muito importante, porque a gente precisava vencer para ter uma chance de ganhar a Taça Guanabara. E aí no primeiro tempo foi tudo, correu até tudo dentro do esperado. Aí no intervalo a gente já teve que fazer 3 substituições, 2 jogadores pediram, que estavam muito cansaço, o Guga e o Thiago Santos, e o Marlon sentiu o joelho. Então a gente já teve que fazer 3 alterações, aí mexemos um pouco na estrutura do time. E aí depois que o Flamengo fez o primeiro gol, a gente tinha ainda mais necessidade de avançar, porque a gente precisava fazer 2 gols, o jogo ficou um pouco mais desequilibrado e o Flamengo soube aproveitar e ganhou de uma maneira justa. Diniz, aqui. Flávio Amendola da Band. Vários jogadores falaram desde o desembarque do Fluminense da importância do descanso, né, num momento como esse, mas ao mesmo tempo vocês têm um jogo importantíssimo, decisivo, que vocês precisam trabalhar. Para você, como gestor, como treinador dessa equipe, como equilibrar essa carga de trabalho, mas ao mesmo tempo sabendo que alguns desses atletas precisam também de um tempo um pouco maior de descanso? Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O Edlé, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente é o jogo na quinta. A gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, a gente sabe que o fator cansaço, de fato, pesa muito. Mas hoje também a partida é tratada até como uma final antecipada devido à sua importância, ser um clássico, ser o Fla-Flu. O que o time do Fluminense pode levar de aprendizado dessa partida, um ajuste para a próxima final que é tão importante também? Pergunta é difícil de ser respondida, né? A gente vai analisar o jogo depois, mas o time teve um comportamento bom no primeiro tempo, o time que a gente preparou teve muito pouco tempo para ajustar o time para o jogo. E obviamente o Douglas também está bastante tempo que ele ficou nos Estados Unidos, um tempo sem jogar, o próprio Renato. Então estava muito calor também. Então, se você falar do primeiro tempo, tem menos coisas para ajustar, e do segundo tempo mais coisas, por muita coisa devido ao cansaço. E as trocas a gente teve que fazer durante a partida. E a gente já estava sem o Samuel, tinha só o Guga para jogar. E aí o Guga sai. Então, e outros jogadores que estão chegando, que estão se ambientando com uma nova forma tática de jogar. Então é uma coisa que aconteceu, a gente obviamente queria vencer, a gente fez de tudo para vencer, mas eu repeti, do primeiro tempo tem menos ajustes e no segundo tempo, obviamente, mais ajustes, mas muito por conta do cansaço e das trocas que a gente teve que fazer. Fernando, boa noite. Eduardo Alves, da Avável Brasil. Eu gostaria de perguntar a você como tem sido o processo de adaptação do Douglas Costa, foi a segunda partida dele como titular pelo Fluminense hoje, como tem sido no dia a dia com ele, enfim. O que você pode contar pra gente? É um jogador extremamente talentoso,
Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com o Douglas. Ele está readquirindo a melhor forma, uma gradativa, mas num passo até acho que acelerado. E eu tenho muita confiança que ele vai dar muitas alegrias para a torcida tricolor nesse ano. Fernando, boa noite. Rafael Figueiredo, da TNT Esportes. Quinta-feira, uma decisão, um jogo importante para o Fluminense, um título inédito para o clube. Nesse pouco tempo que você vai ter de preparação, né, para acertar o time, como conter também a ansiedade às vésperas dessa decisão, enfim, além de tomar conta também do cansaço, né, como você falou agora? A gente vai ter que dar uma administrada na carga de treinamentos. Obviamente que o time que deve iniciar na quinta-feira também é um time que é mais jogado, que tem mais entrosamento. E quanto à ansiedade, é normal, em vésperas de jogos decisivos e jogos importantes. No que diz respeito à Recopa, também é um título inédito para o Fluminense. Mas a gente vai saber trabalhar esses aspectos emocionais para a gente chegar em boas condições para fazer um bom jogo. Fernando, boa noite. André Leite, Rádio Celebridade News. Eu queria saber de um jogador que não jogou hoje, que é o Keno, e você falou que o André também comentou que o Marlon saiu, sentiu uma dor no joelho. Saber das condições desses jogadores para quinta-feira. O Marlon substituto ali de imediato na zaga, se preocupa, e o Keno, a situação dele? O Marlon acho que preocupa um pouco mais, por conta que ele teve que sair, se queixou uma dor forte no joelho. Só que o Keno não preocupa nada. O Keno foi um daqueles, a gente poupou mais ou menos metade dos titulares de linha. E o Keno estava entre eles. Ele sentiu muito os efeitos da altitude, já sentiu muito lá no próprio jogo. A gente achou que era interessante poupá-lo. A outra hipótese do jogo era tirar todo mundo e botar um time com uns 11 trocas. Mas a gente foi conversando com os jogadores e essa acho que era a melhor estratégia para tentar vencer o jogo. Boa noite, Diniz, Cauantinoco aqui. Já pensando na Recopa, você espera que a LDU venha quinta-feira para o Maracanã para se defender a maior parte do tempo, e isso te faz pensar em escalar um time com peças ainda mais ofensivas já de início, talvez o Renato Augusto, o John Kennedy? A gente tem que esperar as duas coisas. A gente tem que treinar esperando que eles possam vir com um bloco mais baixo do que lá, e também pode ser que eles sejam mais agressivos na marcação. Acho que a gente tem que treinar para as duas situações. Quanto ao time, a gente ainda vai ver qual é a melhor escalação para poder jogar na quinta-feira. Diniz, boa noite. Vitor Lessa aqui, do Jornal do 1902. Além das questões que você citou, né, da questão física, das mudanças que você teve que fazer, a gente teve a sensação de que, taticamente, a marcação do Flamengo foi muito predominante, estava muito bem encaixada, e isso dificultou muito a saída de bola do Fluminense e alguns movimentos que o time costuma fazer. Foi mais mérito do adversário ou faltou ao Fluminense também um pouco mais de atitude na tentativa de buscar essas alternativas e mudar o panorama do jogo, principalmente ali no segundo tempo, que você já citou que o time não teve uma atuação tão boa assim? Você acha que a gente teve dificuldade de sair no primeiro tempo? No início, sim. Eu vi um jogo diferente do seu, então. O Flamengo, a gente teve uma postura muito mais agressiva na marcação. O Flamengo fez muito mais bola longa do que a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, o fator do cansaço foi muito preponderante e mexer nas peças da estrutura para você encaixar a marcação de uma maneira mais efetiva fica mais difícil. Mas eu não concordo com a tua análise. No primeiro tempo, eu acho que a gente teve muita soberania, teve muita posse. Se você falar que faltou um pouco de profundidade ou muita profundidade, eu concordo que foi uma coisa que faltou hoje no jogo. A gente terminar mais as jogadas, tanto em cruzamento quanto em chute de fora da área. Eu acho que foi uma coisa que faltou durante o jogo todo. Mas no primeiro tempo a gente teve controle, não vi problema na saída. Teve uma ou duas vezes que o Flamengo encaixou a marcação. O Flamengo nem teve uma iniciativa muito grande de sair e marcar de uma maneira muito agressiva a nossa saída de bola. Então não concordo com a análise que você fez do primeiro tempo. Diniz, boa noite. Rodrigo Machado, Rádio Transamérica. Queria saber das situações do Samuel Xavier e do Marcelo para quinta-feira. São jogadores que você conta para esse jogo decisivo ou, de repente, só nas finais aí do Campeonato Carioca? Os dois acho que são dúvidas. Não dá pode ser que a gente possa contar, ou não, depende da melhora do Marcelo e do Samuel também, como é que ele vai reagir aos treinamentos de amanhã e depois de amanhã, principalmente. Então, eu não tenho muito como te aferir de uma maneira muito precisa se a gente vai contar com eles para quinta-feira ou não. Diniz, obrigado. Obrigado, gente. Boa noite. Acabou, galera! Breve entrevista aí pós-jogo do Fernando Diniz, né? Flamengo 2, Fluminense 0. Você concorda com o Fernando Diniz?
nas respostas que ele deu aqui no vídeo. Sim ou não? Comentem, quero saber também a sua opinião sobre este jogo. Qual a sua análise para Flamengo e Fluminense, né? Flamengo e Fluminense que teve um primeiro tempo morno, foi um jogo fraco no primeiro tempo, devido ao calor, creio eu, e devido também ao Fluminense que jogou no meio de semana pela Recopa Sul-Americana, na altitude de Quito. Então, assim, o Fluminense estava cansado, era nítido, né? Nós vimos isso. O Flamengo teve mais dias para treino. O Flamengo tinha jogado na terça-feira e jogou hoje contra o Fluminense. Teve 2 dias a mais de descanso, né? De treinamento. Primeiro tempo fraco, né? Eu esperava mais do primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Flamengo foi bem. O segundo tempo, o Flamengo botou as cartas na mesa e impôs o seu ritmo de jogo, né, em cima do Fluminense. O Fernando Diniz fez as suas substituições e com isso o Flamengo cresceu. O Flamengo fez o primeiro gol, depois fez o segundo gol, com méritos do Flamengo, né? O Varela jogando muito bem, o De La Cruz fazendo todo o meio de campo, em todos os lugares, todas as posições. O cara é bom demais, né? Ele que participa ali do segundo gol, um golaço, né, cara? O segundo gol do Flamengo foi um golaço coletivo, né? Começando com De La Cruz, Pedro, Arrascaeta e Cebolinha, né? Um belo gol, um gol construtivo, né? Um gol de videogame, né, cara? De pé em pé, né? Com letra do Pedro, com letra do Arrascaeta e a finalização do Everton Cebolinha. Cara, Gabigol e Bruno Henrique entraram no segundo tempo. Infelizmente, mais uma vez, eles não conseguiram fazer o gol, né? O Pedro fez o primeiro gol, o Cebolinha fez o segundo gol. O Flamengo vence e convence mais uma vez. Mais um jogo sem sofrer gols. O Flamengo que tem uma defesa impecável nesta temporada. Se você levar em conta, o Flamengo só tomou um gol com o time sub-20, com a equipe principal. O Flamengo ainda não tomou gol no Campeonato Carioca. Só tomou um gol na temporada, que foi aquele jogo amistoso contra o Orlando City, lá nos Estados Unidos, que naquela ocasião que o Flamengo toma o gol de empate, era time titular, né, galera? Tinha De La Cruz, Arrascaeta, tava todo mundo no jogo, né? Então o Flamengo, em competições oficiais, o Flamengo não tomou nenhum gol ainda com a equipe principal. Só tomou aquele golzinho lá da equipe do Orlando City, mas era jogo amistoso, né? Não conta. Valeu! Gostaram do vídeo? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras! Fui!